Já disse algumas vezes que os adventistas do sétimo dia, que nutrem o hábito de fazer o que a gente chama de ano bíblico, eles praticamente se tornaram quase doutores no livro de Gênesis e no livro de Êxodo. E quando chega no livro de Levíticos, aqui é o vale da sombra da morte, para quem quer ler a Bíblia de capa a capa. E nós hoje vamos pensar e refletir um pouquinho sobre o livro de Levíticos, um episódio específico, mas, querendo ou não, vamos ter um contexto um pouco geral em relação a esse livro, e algumas das coisas que nós julgamos estranhas, diferentes, até às vezes meio chatas, elas trazem consigo um significado, uma beleza por trás ou abaixo da superfície que pode realmente nos ajudar e servir de muito estímulo espiritual. Muitas traduções das Escrituras chamam Levíticos de o terceiro livro de Moisés. O nome em português vem do grego e significa o livro levítico. Apesar dos levitas serem mencionados apenas 2 únicas vezes em todo o livro, lá no capítulo 23, a única vez em que eles são mencionados assim, nestes termos levíticos. Esse título está baseado no fato de conter regras pelas quais os levitas realizavam as suas ministrações. As regulações levíticas codificavam e clarificavam os modos pelos quais o povo de Deus o adorava desde o começo. O livro de Levítico traz também consigo símbolos repletos de significados para a salvação. As regulações para a adoração revelam verdades espirituais que Deus desejava que o seu povo alcançasse. Os símbolos apontavam também profeticamente para o ministério expiatório de Cristo. A pergunta é, o livro de Levíticos falaria com a gente hoje? Faria algum sentido para nós hoje este livro com tantas regras e minúcias, algumas delas até confusas de a gente ler? Ou deveria o livro de Levíticos ser deletado das nossas Bíblias como um manual de ministros já desgastado pelo tempo, um tipo de relíquia de uma era esquecida quando os homens ofereciam animais em sacrifício e queimavam incensos? Pois bem, ao contrário do que muita gente pensa, o livro de Levíticos ainda contém uma mensagem específica para nós hoje, depois de tanto tempo, cerca de 3.500 anos depois de que foi escrito. A razão é muito simples. As pessoas modernas hoje, elas continuam pessoas carnais. E prefigurado o Evangelho eterno nas páginas do terceiro livro de Moisés, nós vemos a graça salvadora de Deus para pecadores na antiguidade e ela continua sendo necessária hoje. Vamos tentar ver um pouquinho disso. O livro de Levítico, junto com algumas porções do livro de Êxodo e do livro de Números, que é um é o anterior e o outro é o seguinte, trazem diretrizes estritas para o santuário dos israelitas. Como eu disse, também traz um código para a vida prática, cotidiana, de um povo comprometido com a aliança de Deus, que desejava espelhar o seu caráter. O livro de Levíticos fornece ao povo de Deus um modelo teológico para entender o plano da salvação. Então, alguns estudiosos perceberam que você consegue dividir basicamente o livro de Levíticos em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o 15, e esta parte traz consigo uma série de orientações e símbolos, e isso está diretamente ligado à justificação. Como os seres humanos, sendo imperfeitos e pecadores, podem alcançar a justiça de Deus. E todas as minúcias e símbolos dos primeiros 15 capítulos do livro de Levíticos tratam especificamente sobre a justificação. Aí você tem um segundo bloco, que é do capítulo 17 até o 28. Este segundo bloco, do 17 ao 28, trata da santificação. E existe um verso perdido no meio desse bloco, que parece traduzir esse bloco como um todo. Está lá no verso 2 do capítulo 19, sejam santos porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E aí, os que são bons em números devem ter percebido que eu falei de um bloco que vai do 1 ao 15, um segundo bloco que vai do 17 ao 28, e eu pulei especificamente o 16. O 16 é uma espécie de ponte teológica entre essas duas partes, e o que vemos no capítulo 16 do livro de Levíticos é nada mais, nada menos do que o dia da expiação. Fantástico. Hoje a gente vai considerar um episódio dramático, narrado na primeira parte do livro, que pode servir de alerta a todos os que se aproximam do eterno
com a intenção de adorá-lo. Repare o verso 4 do capítulo 9, onde você tem aí a Bíblia aberta consigo. Última parte, última frase do verso 4 do capítulo 9. Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Olha que coisa fantástica. Você saiu de sua casa hoje pela manhã na intenção de que realmente pudesse valer a pena a ida à igreja. Alguns de vocês trouxeram consigo no coração, quem sabe, um problema, uma angústia, uma situação que você, na hora da oração e durante o culto, você fica mastigando isso porque é algo que está incomodando você, e você quer lidar com isso, e você percebe que Deus é o seu ajudador, e você veio à igreja hoje, neste lugar, consagrado para adoração ao nome de Deus, para você apresentar diante dele isso. Isso não é uma novidade. Várias vezes nós vemos na Bíblia pessoas com problemas que foram ao templo reclamar com Deus, ou entregar para ele alguma coisa. Pode ser que essa seja a sua situação. Existem outros, graças a Deus, e bom por isso, mas infelizmente a gente não pode dizer nem que é a maioria, nem que é a totalidade. Existem outros que vieram com o coração transbordando de alegria por uma conquista, por uma bênção, e vieram tributar louvor a Deus hoje aqui, porque alcançaram uma graça, como alguns costumam dizer. Outros, quem sabe, vieram na rotina, mas olha só que interessante. O que vemos aqui é Moisés dizendo, hoje o Senhor vai aparecer. Rapaz, já pensou? Nós vemos aqui, nesse contexto, a instituição de uma série de cerimônias onde Deus gostaria de se revelar, não somente para um povo peregrino no deserto, mas através destas manifestações Deus estava revelando detalhadamente o processo do plano da salvação, e neste processo foi feita uma promessa, Deus vai aparecer hoje. Nós estamos lidando num contexto onde especificamente Deus inaugura aquela coisa que nós conhecemos como Shekinah, a glória de Deus descendo, manifestada de forma visível, quase que palpável. Você imagina, hoje pela manhã você recebendo no seu WhatsApp, vai na igreja porque Deus vai aparecer hoje lá. E não é que Deus vai aparecer pela fé, Deus vai aparecer hoje lá. Não seria fantástico? Pois bem, a convocação ao povo foi dada nesses termos, hoje o Senhor vos aparecerá. Vá ao verso 22 do mesmo capítulo, lemos ali, depois, você vê aqui uma série de coisas acontecendo nesse miolo, no verso 22, depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Perceba, uma série de coisas foram feitas entre o verso 4 e o 22, sacrifícios foram oferecidos, e agora Arão, que estava numa plataforma, porque assim funcionava a questão do altar, ele desce, depois de ter oferecido o sacrifício, vira para o povo que está reunido ali, o mesmo povo que a ele foi feita a promessa de que Deus apareceria, e Arão, como sumo sacerdote, levanta as mãos, e a Bíblia diz que ele abençoa o povo. Fantástico. Verso 23, lemos. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, de novo, abençoaram o povo. Agora olha só, final do verso 23. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis, verso 24, que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o povo, vendo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Que cena extraordinária! Você vê sacrifícios sendo feitos, animais sendo degolados, o sangue jorrando, mas, diferente de qualquer outra ocasião, que normalmente o adorador botava fogo depois do sacrifício, Arão faz o sacrifício e desce do altar, abençoa o povo, entra no tabernáculo, e quando eles saem e abençoa o povo de novo, o que acontece? O povo de Deus vê a glória descendo sobre o tabernáculo, e mais, o sacrifício sobre o altar é consumido por um fogo que veio do céu. Que cena! A Bíblia diz que o povo se prostrou. Você imagina 2 milhões de pessoas aproximadamente? As descrições do livro de Êxodo dizem que 600 homens em idade adulta, fora mulheres e crianças, estima-se aí, os mais conservadores, que eram 2 milhões de pessoas que estavam acampados
3 tribos, norte, sul, leste e oeste, ao redor do tabernáculo, a glória de Deus desce, o fogo consome o altar, e a Bíblia diz que o povo se prostra, coloca o rosto em terra e adora a Deus com grande alegria. Que culto foi esse de sábado pela manhã, não? Já pensou? Puxa vida. Apesar de extraordinário, essa manifestação não foi a única e nem a primeira onde Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Vou pedir para você marcar essa página e voltar um pouquinho no livro anterior, no capítulo 24 de Êxodo. Este outro episódio marca também uma manifestação extraordinária da presença de Deus. Verso 1 do capítulo 24, lemos assim, olha só a referência. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai, que diz a tua versão? A minha diz de longe. Você vê que vários nomes são citados. Moisés, sobe, você, Arão, Nadab, Abiú e os 70. E vocês vão me ver de longe. Vá agora ao verso 10 e ao verso 11 do mesmo capítulo. Lemos ali: e viram o Deus de Israel. Mas olha o 9. E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma plataforma, uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, um azulzinho. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus. E a minha versão diz: e comeram e beberam. Esse relato deixa muito claro que Deus também se manifestou de maneira gloriosa e que os homens citados aqui, nos versos que acabamos de ler, foram homens altamente honrados por Deus. Eles viram a Deus numa de suas manifestações possíveis aos olhos pecadores e participaram de uma refeição com o Altíssimo. Quando a gente lê isso aqui, pode parecer um pouco esquisito para nós, por causa das barreiras culturais. Nos falta entendimento para compreender um pouquinho, mas num processo de aliança, de contrato entre duas partes, normalmente isso era selado com uma refeição. E o que vemos? São algumas poucas dezenas de pessoas. 4 são citados pelo nome e os outros, os demais, são chamados de 70. Eles sobem, eles veem a Deus numa de suas teofanias, numa das suas manifestações, e eles tomam uma refeição, separados de todo o restante do acampamento de Israel. Nadab e Abiú, citados aí, subiram o Sinai com Moisés, Arão e os 70 anciãos. Além de Arão, eles são os únicos, e Moisés, são os únicos apontados pelo nome no registro bíblico. E na primeira vez em que as Escrituras mencionam os 70 anciãos de Israel, eles também são citados pelo nome. Eles viram e ouviram Deus entregar os 10 mandamentos a Moisés. Eles viram a glória de Deus e comeram a refeição do concerto na presença de Deus no topo da montanha. Acompanhem comigo o raciocínio. E não perca de vista essas duas figuras, Nadab e Abiú. Vale ressaltar que esses dois, Nadab e Abiú, não eram feiticeiros ou pagãos que se infiltraram no acampamento dos israelitas a fim de difundir as suas superstições, as superstições dos cananeus e dos povos ali daquela região. Eles eram sacerdotes de Deus, do Deus único e verdadeiro. Eles não eram levitas de segunda classe. Nadab era o herdeiro natural do sumo sacerdócio, era o filho mais velho de Arão. E Abiú era o seu irmão, na sequência seria ele, era o próximo da fila. Eles eram os filhos mais velhos de Arão e sobrinhos de Moisés. Moisés era tio deles. Olha o parentesco. Seus nomes, como eu já mencionei, encabeçam a lista dos nobres de Israel. Os 70 anciãos compõem o grupo de líderes que compartilhavam a supervisão espiritual da nação hebraica. As Escrituras, inclusive, não os apresentam como figuras sinistras ou homens notoriamente maus. Não, muito pelo contrário. Estes dois irmãos, juntamente com os 70,
eles receberam no Sinai o privilégio de subir parcialmente o monte e ver à distância como Deus conversava com Moisés. O povo, diferente deles, tinha sido instruído a ficar bem no sopé da montanha, sem poder tocar na base do monte. Cuidado, inclusive a instrução dada no capítulo 19 de Êxodo, cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base. Enquanto Deus estava ali, falando com Moisés, se até mesmo um animal perdido se dirigisse para a base do Sinai, ele deveria ser apedrejado ou morto a flechadas, diz o verso 13 do mesmo capítulo. Na base do monte, todos os cidadãos israelitas podiam ver a fumaça e os relâmpagos, mas Nadab e Abiú foram explicitamente chamados pelo próprio Senhor, que os convidou a subir e a trazer os demais anciãos. Eles viram a Deus, e como vimos no verso 11 do capítulo 24, depois comeram e beberam. Eles foram altamente honrados pelo Altíssimo. Porém, volte ao livro de Levíticos, por favor. Agora, ao capítulo 10. Porém, algo terrível aconteceu no instante seguinte. Verso 1 e 2 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, verso 2, saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Isso aconteceu aparentemente no primeiro dia do serviço no tabernáculo. Arão e os seus filhos foram ungidos em uma cerimônia que durou 7 dias. Sabe aquele negócio todo que a gente quer pular quando a gente está fazendo o ano bíblico? Pois bem, a Bíblia está dando detalhes de uma cerimônia que envolvia muito cuidado, e por 1 semana, 7 dias, Arão e os seus filhos foram ungidos em uma cerimônia quando a construção do tabernáculo foi concluída, antes da inauguração e do serviço. No 8º dia, isso é a referência que temos no verso 1 do capítulo 9, Arão apresentou a primeira oferta pelo pecado já feita no tabernáculo, e a cerimônia foi coroada por aquele milagre que já descrevemos. O fogo desceu do céu e consumiu a oferta. Esses 2 homens morreram por sua ação irreverente no santuário, e é o que estamos considerando bem agora. Nadab e Abiú estiveram mais perto de Deus do que provavelmente qualquer outra pessoa, além de Moisés e Arão. A nenhum outro israelita fora dado um privilégio tão grande. Sem dúvida, a própria nação de Israel tinha eles em alta consideração. Sem dúvida, todos no acampamento ficaram perplexos quando Deus subitamente atingiu Nadab e Abiú, matando-os como uma rajada de fogo sagrado. E aqui, amigos, nós vemos que Deus não mostra absolutamente nenhuma parcialidade ao lidar com seu povo. Juntos com Arão, Nadab e Abiú e seus outros 2 irmãos tinham a função espiritual mais alta da nação. Eles funcionavam como uma espécie de mediadores entre o santo Deus e o seu povo. Mas eles ofereceram incenso usando fogo comum, ao invés do fogo consagrado no altar de incenso. Eles também deviam ter tentado entrar no santuário, no santíssimo lugar, o que parece sugerir os 2 primeiros versos do capítulo 16 de Levíticos, quando Deus faz ali uma referência à morte dos 2 filhos e avisa Arão: não entre aqui, de maneira inadequada. Os escolhidos de Deus deviam saber mais do que qualquer outra pessoa. As implicações desta cena terrível, que chocou todo o acampamento, é que os filhos do sumo sacerdote deveriam saber como deveriam agir. E eles deveriam saber que não poderiam ser presunçosos e descuidados. Meu irmão, olhe para mim. O parentesco aqui não serviu de nada. Filhos do sumo sacerdote e sobrinhos do profeta foram fulminados. O parentesco não serviu de nada. Nós somos muito presunçosos às vezes, sabe por quê? Porque às vezes a gente bate no peito, achando que a nossa origem ou as nossas realizações nos recomendam a Deus, a ponto de a gente achar que tem algum tipo de regalia com o Todo-Poderoso. Esse é um engano que essa história deveria nos ajudar a compreender.
serem filhos do sumo sacerdote, serem os próximos sumos sacerdotes, sobrinhos do profeta, do grande líder, não lhes ofereceu vantagem alguma. O grande líder de Israel, o próprio Moisés, como eu e você bem conhecemos, a ele foi negado a entrada na terra prometida porque ele se desviou ligeiramente de uma ordem dada pelo Senhor, e Deus não poupou o seu servo, negando a ele o acesso a Canaã. Em Números capítulo 20, Deus dá a razão: você não acreditou em mim e não me santificou diante dos filhos de Israel. Foi assim que Deus disse para Moisés: você não vai entrar. Então, meu irmão, ouça o que vou lhe dizer: quanto mais perto um homem está de Deus, quanto maior for o privilégio de alguém na sua relação com Deus, mais atenção ele deve ter para a santidade e a glória de Deus. Muito cuidado. E aí, líderes, homens de influência, pastores, anciãos, pessoas que são consideradas com uma alta estima por uma comunidade, por uma igreja, esses têm o seu telhado de vidro bem fininho, bem fininho. Nós não temos como evitar o julgamento, nós não temos como evitar as críticas, nós não temos como evitar os juízos temerários, mas você tem, ainda que imperfeito, você tem condições de ser o mais fiel possível dentro do teu raio de influência. Não seja descuidado, não seja presunçoso. Quanto maior o privilégio no trabalho de Deus, maiores são as responsabilidades. Deus não podia ter aliviado a mão. Nadab e Abiú fizeram como Caim. Eles escolheram agir de forma contrária às instruções do Eterno. Determinaram por si mesmos oferecer algo que Deus não havia expressamente pedido. O mais provável é que Nadab e Abiú pegaram o fogo de alguma outra fonte que não era o altar de bronze e usaram esse fogo para acender seus incensários. Lembre que o próprio Deus havia incendiado o altar com o fogo do céu. Aquele fogo era a fonte para acender os incensários. Aquele fogo era o único permitido no uso do tabernáculo, mas eles foram descuidados. A partir daquele fogo é que toda a ministração devia acontecer. Aparentemente Nadab e Abiú tinham enchido seus incensários com um fogo feito por eles, ou brasas de alguma fogueira no acampamento de Israel. A real origem deste fogo a gente desconhece, isso também não é importante. A questão é que eles usaram outra coisa que não era o fogo que o próprio Deus acendera. A ofensa deles, meus irmãos, pode parecer insignificante para pessoas como nós, acostumados a esse tipo de negligência, a essa adoração autoindulgente que nós vemos por aí, pela qual essa geração é conhecida. Ou, afinal de contas, a adoração aí da igreja, e o que a gente faz aqui tem que ser ao gosto do cliente. Se está agradando, e se está trazendo mais gente, se é popular, é o que funciona, então é isso que a gente faz. Deixa eu dizer, não é ao gosto do cliente. Aqui não se faz as coisas ao gosto do cliente. Nós precisamos fazer as coisas segundo as orientações de Deus. Eles também devem ter bebido. Talvez tenham se embriagado o suficiente para se equivocarem. Em Levíticos, aí no capítulo 10, o verso 9, parece sugerir que este foi o caso, o que Ellen White nos confirma em várias das vezes em que ela cita esta duplinha, Nadab e Abiú, e ela associa isso aos cuidados e à negligência quanto à temperança. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de forma descuidada, com a mente embotada, entorpecida. Especialmente aqueles que ministram. Assim, o que a Bíblia condena expressamente é que o fogo estranho, ele foi oferecido. O cerne do pecado aqui foi aproximar-se de Deus de forma descuidada, arrogante, inadequada, sem a reverência que ele merecia. Eles não o trataram como o santo, nem exaltaram o seu nome diante do povo. E pela posição que eles ocupavam, eles não tinham uma responsabilidade maior. A resposta do Senhor foi rápida e mortal. O fogo estranho de Nadab e Abiú acendeu o fogo inextinguível do juízo de Deus contra eles. E eles foram incinerados ali mesmo no local. Esse é um relato preocupante e assustador e tem implicações óbvias para a igreja contemporânea
inclusive para nós que estamos aqui hoje pela manhã. É evidente que o pecado grave foi desonrar o Senhor, foi tratá-lo com desprezo ou aproximar-se dele de maneira equivocada. Aqueles que adoram a Deus devem fazê-lo da maneira como Ele exige em sua palavra, pela simples razão de Ele ser santo. Nós não temos o direito de trazer a Deus o que a gente bem entender aqui na igreja. Nós não temos o direito de trazer a Deus nem mesmo o nosso melhor, se o nosso melhor não é o que Deus pediu. Vou lembrar a você que, nas palavras do autor do livro de Gênesis, o próprio Moisés relata que quando Caim foi à porta do jardim, ele ofereceu sobre o altar o melhor que ele tinha. E lá é dito que ele ofereceu a Deus, mas porque sua oferta não foi aceita? Por uma simples razão: não era o que Deus tinha dito que deveria ser. Muito cuidado ao tentar oferecer a Deus aquilo que você julga apropriado, ignorando muitas vezes as orientações da voz profética. Por isso, muito cuidado, inclusive, com a música que você oferece. Porque quando o assunto é culto, música não é apenas arte. Isso tem se tornado um problema cada vez mais frequente em nosso meio. Cuidado com a roupa que você vem à igreja. E sobre isso, nós vamos falar um pouquinho no início de março. Roupa, vestuário. Sim, eu vou ter que pregar sobre isso porque nem tudo é festa, não é? E o seu sangue sobre a minha cabeça eu não quero. Não se aproxime de Deus, impondo as suas preferências a Ele. E eu vou dizer para você com todo o carinho, mas com toda a firmeza que a minha posição exige, você tem que se colocar no seu lugar, meu irmão. Coloque-se no seu lugar. Não se apoie nesse discursinho aí da moda. Deus sabe o que vai no meu coração, Deus conhece as minhas intenções. Você deveria ter medo de dizer uma coisa como essa. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, é exatamente por isso que você deveria ter cuidado, porque Deus sabe que nesse seu coração pode haver negligência quanto às suas instruções, para você ajustar a sua suposta devoção ao nível de suas conveniências ou mero gosto. Nós temos que tomar cuidado. E aqui vai um sinal para você e para mim. Quando você faz parte de uma comunidade, essa comunidade tem uma identidade, e você tem um pensamento muito original, diferente de todo mundo, muito cuidado. Deus não trabalha assim não. Deus trabalha num consenso de uma comunidade. Ninguém tem o direito aqui de impor a sua preferência sobre uma comunidade, nem mesmo o pastor, que supostamente sobre ele tem a responsabilidade de ser o guardião espiritual da igreja. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. E não se faça de desentendido, porque isso aqui pode ter que ver com você. No seu coração agora o Espírito de Deus pode estar dizendo: olha, eu estou falando com você. Não finge que não é com você. O fogo do juízo de Deus cumpre um propósito muito claro. A justiça de Deus exige que Deus coloque um ponto final nessa história de pecado. E às vezes a gente esquece que o destino dos ímpios será o fogo do inferno. Não porque Deus tem prazer na morte do ímpio, mas porque eles não seguiram as orientações de Deus, eles se mantiveram apegados ao pecado, que Deus queria que eles tivessem depositado sobre o Calvário. Meu irmão, o plano de Deus está baseado em duas coisas que compõem seu caráter e a base do seu trono. Duas coisinhas. Uma delas se chama amor e a outra delas se chama justiça. Deus não tem como exercer seu amor sem justiça, e Deus não tem como exercer sua justiça sem amor. Em tom poético, o salmista diz que a justiça e a paz se beijaram, porque essas são duas coisas que não podem se desassociar. Que Deus seria esse em manter uma mancha no vasto universo, uma mancha de pecado e de depravação, que é o nosso planeta? Não tem como, meu irmão. Deus previu na sua onisciência que em algum momento esse planeta entraria nesse buraco, nessa bagunça que está. E Deus também, em algum momento da eternidade, Ele já sabia o que fazer, e Deus vai fazer.
E sabe o que Deus prometeu? Deus prometeu que Ele vai destruir o pecado. Você diz amém? Deus prometeu que Ele vai destruir o mal. Deus prometeu que uma vez fazendo isso, o mal não se levantará uma segunda vez. Deus prometeu que ao destruir o pecado, Ele vai destruir raiz e ramos. Porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus exige esse trato. Deus precisa acabar com esse problema. E como Ele vai fazer isso? Com fogo. É o fogo. Deus não virá para destruir o pecador, Deus virá para destruir o pecado, mas porque pecadores vão morrer no fogo do inferno, por uma única razão, porque eles perderam a chance de dizer: Jesus Cristo, meu Salvador, eu aceito o que fizeste por mim na cruz, eu não quero estar mais apegado ao pecado. E qual é a base do pecado? A base do pecado é a nossa vontade estragada. A base do pecado é a nossa teimosia em nos apegar com as nossas pequenas coisinhas. A gente age como mula. E não é uma ironia que em algum momento, mesmo um profeta do antigo Israel tenha sido advertido por uma mula, porque ele agia pior do que ela. Meu irmão, quando Moisés teve a visão da sarça, Deus falou para ele assim: ei, tira as sandálias dos teus pés. Porque quando nós entramos na presença de Deus, 1 centímetro de couro estragado, 1 centímetro de couro sujo e desgastado, é pomposo demais para a gente aparecer diante de Deus. Olha a nossa audácia. A gente vem à igreja, às vezes cheios de vontades próprias. Tire as sandálias. Tire esse manto de suposta santidade, zelo, ou criatividade, ou sei lá o quê. Nós precisamos tomar mais cuidados como nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Isso aqui não é clubão de final de semana. Isso é uma igreja que atende os interesses do reino de Deus para o avanço de sua causa na terra. Tire as sandálias, Moisés. Nós precisamos considerar nossa condição. Descalços, isso quer dizer que a gente tem que se despir de nós mesmos. A nossa irreverência pode revelar nossa completa ignorância em relação a quem Deus é e o que Ele representa para nós. Os filhos do sumo sacerdote, eles foram fulminados e Deus não permitiu que nem mesmo o condescendente pai manifestasse luto pelos seus irreverentes filhos. Você acha, esse não é o assunto de hoje, mas eu não posso ignorar o fato. Você acha realmente que você está sendo uma pessoa legal ao passar a mão na cabeça do seu filho? Que você é um pai joia, bacana, legal, um parceirão do filho? Não, meu irmão. O destino dele pode estar sendo selado por causa da tua covardia de não repreender quando ele faz algo errado. A serva do Senhor diz que Arão tinha culpa no cartório porque deixou aqueles dois crescerem sem a devida disciplina. Irreverentes, atrevidos. Sabe por quê? A forma como o teu filho fala com você é uma evidência de como ele enxerga o próprio Deus. Sabia disso? Se você ousar permitir que o seu filho se imponha sobre você, você pode ter certeza de uma coisa: o destino dele é um destino terrível. Filhos, jovens, crianças, juvenis, coloque-se no seu lugar. Porque se você não respeita o pai e a mãe, aqui na terra, você está se tornando incapaz de aprender a respeitar a Deus a quem você não vê. E o seu destino não é outro senão o fogo do inferno. É meu papel dizer para você: pai, coloque o seu filho no lugar dele. Isso começa de cedo. A orientação profética diz que uma criança de 2 anos consegue dominar uma casa. Tem filhos que ditam o ritmo da casa e nem sabem falar ainda. Não seja negligente. Olha o que aconteceu com Nadab e Abiú.
E se você acha que Deus foi exigente demais nesse caso, toda a minha introdução foi para provar para você que Deus não foi. Eles viram a glória do Onipotente no alto da montanha, no Sinai. Eles comeram a refeição do concerto. Eles foram chamados pelo nome para subir um monte. Eles viram tudo aquilo. Não foi por falta de privilégio, não foi por falta de sermão, não foi por falta de atividades na igreja, não foi por falta de oportunidades, não foi. Foi por negligência. Essa negligência foi cultivada por um pai e uma mãe que não foram leais no seu encargo de educar a sua criança e impor limites a ela. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho, hora de fazer a lição de casa, hora de ir para a igreja, hora de levantar, hora de dormir. Você tem que botar limites. E isso nem está aqui no meu rascunho. Isso nem está aqui. Mas eu me sinto impelido pelo Espírito de Deus. Não cave a sepultura da sua criança. Impõe limites. E cada fase tem a sua forma de fazer isso. Meu amigo, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é do jeito que a gente bem entender, não é nem com a nossa sinceridade, não é nem com o melhor que a gente tem que fazer a coisa do jeito que Deus diz que é para fazer. O quarteto vai cantar aqui agora, e eu quero fazer um apelo a você. No capítulo 10, desse mesmo livro de Levíticos, no verso 3, nos dito assim: isso é o que o Senhor nos disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Manifestarei a minha santidade. Deus pode parecer um pouco complacente, Deus pode parecer um pouco atrasado, Deus pode parecer até um pouco desatento, mas a sua misericórdia tem retardado a interferência e o juízo dele, mas assim não será para sempre. Meus irmãos, nós vamos ouvir a canção, uma canção que coloca as coisas em perspectiva, uma canção que tira a gente do nosso lugar de destaque, de supremacia, e coloca cada um no seu devido lugar. É o que eles vão cantar. Enquanto eles cantam, eu gostaria sinceramente de fazer um apelo a você. Tem coisas aí que você precisa resolver? Tem você sido atrevido com seus gostos e suas vontades, com suas opiniões? Tem você sido atrevido? Pois bem, se você quiser dizer a Deus: Senhor, me perdoa, porque pela misericórdia de Deus, muitas vezes a gente vem com tanta arrogância. Se estivéssemos naquele acampamento, quem sabe nosso destino seria semelhante ao de Nadab e Abiú. Mas a graça de Deus e sua misericórdia alcança essa igreja hoje pela manhã, nos dando a chance de a gente refletir, nos dando a chance de a gente se reconciliar com Deus, nos dando a chance de a gente colocar as contas em dia com Deus. Porque se Cristo não for o primeiro, se Ele não estiver no trono do nosso viver, nosso destino não será outro que não experimentar o fogo consumidor, que virá para destruir o pecado, mas que por nossa teimosia, apegados a Ele, seremos destruídos juntos. Que esse não seja o seu destino, nem o meu, para a glória de Deus Pai. Enquanto você ouve a canção, se esse é o teu desejo, eu queria que você se colocasse em pé aí no seu lugar. Não vou pedir para você vir à frente, porque a gente não está podendo fazer isso. Você poderia se colocar no seu lugar, em pé aí no seu lugar, e eu gostaria de fazer uma oração para você depois dessa canção. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. E o trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado.
Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem e decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante de Ti ao final desta mensagem, depois de compreender a seriedade de Tua santidade, a importância de nós nos achegarmos de maneira adequada, apropriada diante do Senhor. E pedimos que Tua graça cubra a nossa imperfeição. Coloque dentro de nós o desejo de fazer o que é certo, não de acordo com a nossa conveniência, mas de acordo com as instruções claras de Tua palavra. Que essa comunidade consiga avançar, tendo uma compreensão mais clara de quem o Senhor é, do que o Senhor exige, e que para a Tua glória, estejamos contados entre os santos no reino dos céus, porque a nossa culpa e a nossa injustiça
foi transferida para Jesus Cristo, nosso Senhor. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção na manhã deste sábado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.